Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha falar com você no dia de hoje, venha te instruir, ensinar e abrir os olhos para o que está acontecendo e o que Ele há de fazer. Tenho certeza que a mensagem de hoje, ela vai mexer com você. Portanto, fique ligado. Nós vamos dar seguimento à nossa programação. Não vamos iniciar a mensagem agora, nós temos algo antes. Mas peço a vocês que estejam firmes, conectados, para que possam perceber e aprender aquilo que há de ser passado. Queria convidar a todos para que possam ter as suas Bíblias em mãos. Nós vamos ler antes de podermos agradecer a Deus por meio dos nossos dízimos e ofertas. Nós sabemos que Deus é dono do ouro e da prata, mas Ele exige que nós reconheçamos a sua soberania sobre as nossas vidas, devolvendo 10% da nossa renda como dízimos e ofertas voluntárias para o avançar da sua obra. A propósito, eu quero convidar você, que está em qualquer lugar do mundo nos assistindo, para que você faça o seu evangelismo. Nós temos materiais evangelísticos disponíveis, quer via eletrônica, quer via impressa. E eu vou falar hoje especificamente dos estudos bíblicos. Eu estou com alguns aqui. Esses que estão com esse título, os 7 pilares da fé bíblica. Estes pilares são as 7 grandes verdades da Bíblia. As verdades as quais, se a pessoa souber, ela não será enganada pelo diabo. Ela não vai se perder, caso saiba e obedeça estas verdades que estão aqui. Portanto, aproveite, solicite. O material é gratuito, você só paga o frete. Você pode estar em qualquer lugar do planeta, se quiser o material, solicite para nós. Nós temos também vários títulos diferentes de folhetos evangelísticos. Vou mostrar esse aqui, já apresentei na semana passada. Esse aqui é Você Ganhou um Descanso. Saiba como aproveitar o verdadeiro dia da família. Portanto, entre em contato, solicite. Nós vamos enviar para você, para que você faça o teu trabalho. Lembre que todo cristão nasce missionário. Cristão que não faz evangelismo é cristão que morre e abandona a fé. Então, não vamos deixar com que o que Deus pôs em nós morra. Vamos cultivar para que cada vez mais produza e frutifique, em nome de Jesus. Amém? Não há árvore que cresça e não produza sementes e frutos. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículos 9 e 10. Perdão, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você que deseja que esta promessa seja cumprida na tua vida, seja fiel nos dízimos e ofertas. Se você crê que este é o ministério que prega a verdade e gostaria de encaminhar para cá os dízimos e ofertas, entre em contato conosco, nós vamos te explicar como você faz. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. E a propósito, nós disponibilizamos para quem deseja nos auditar, você que é dizimista e ofertante, o relatório de aplicação dos dízimos e ofertas. Você quer recebê-lo? Então manda o comprovante e em seguida nós encaminhamos para você o relatório. Ajude a nos auditar a fim de que nós sejamos os mais fiéis possíveis, o mais fiel possível na administração do recurso do Senhor. Até porque, se há um lugar onde deve haver honestidade, probidade, retidão, é aqui na obra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, e enquanto estivermos louvando, vamos devolver aquilo que é do Senhor.
Cante com o coração, irmão. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Na vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Amém. Receba, Senhor, estas pequenas contribuições, dízimos e ofertas, para abençoar a tua obra, e que o Senhor possa abençoá-las para que elas rendam o máximo, a fim de que toda nação, tribo, língua e povo possa ouvir o teu verdadeiro evangelho. Amém, Senhor. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, prospera-o, dá sabedoria na administração do dinheiro, que eles possam fazer o máximo, sempre de forma responsável, sabendo que cada um de nós há de prestar contas a Ti da nossa mordomia. Amém, Senhor. Senhor, venha abençoar-nos nesta segunda hora. Derrama o Teu Espírito sobre a congregação, sobre cada um que nos assiste pelo vídeo e também sobre mim. Que possa eu estar escondido na rocha que é Cristo Jesus, e o Senhor venha falar com plena liberdade por meio do Teu Filho ao Teu povo que precisa. Amém, Senhor. Que a mensagem venha justamente de encontro à maior necessidade de cada um. Amém. Abra o coração, que todos tenham não só disposição de escutar, mas também disposição de obedecer. Amém, Senhor. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como disse, a mensagem de hoje ela é um pouco diferente, mas eu creio que vai falar com todos aqueles que querem cumprir a vontade de Deus nestes últimos dias. Nós vamos dar início ao nosso estudo no livro de Miqueias, portanto peço que vocês já deixem abertas as Bíblias neste livro. E vou colocar no quadro, enquanto isso, um pouco do que nós já estudamos na semana passada. Nós fizemos um gráfico na semana passada, não sei se todos vocês se lembram, e esse gráfico se iniciava em 1844. Uma coisa interessante, até antes de avançar, não sei se vocês já notaram, mas a Bíblia prevê a fundação e a queda das igrejas.
Não sei se vocês já viram isso. Por exemplo, a fundação da igreja judaica, quando ele faz a promessa para Abraão, em seguida confirma para Isaac e Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. Depois ele profetiza a queda desta igreja em Daniel 9. 8 e 9, digo, Daniel 9, a partir do verso 24, tem a explicação, a profecia das 70 semanas. E aí ela diz que no ano 31 depois de Cristo, Israel deixaria de ser a igreja de Deus. E aí ele profetiza o nascimento da igreja cristã. Porque quando os israelitas apedrejam Estevão, a igreja cristã passa a ser a única igreja de Cristo, a igreja verdadeira na terra. E esta igreja avança, a igreja apostólica. E aí, Deus, ele prevê o nascimento de outra igreja. O nascimento e já a morte, porque ela já nasce contaminada, que é o da igreja que nasceu no século III, fruto da união do paganismo com o cristianismo. Vou pegar aqui. A igreja católica apostólica romana. Em seguida, nas profecias das 7 igrejas, ele prevê o nascimento das igrejas da época da Reforma, em especial na carta a Tiatira. Nós não estudamos aqui, acredito, mas a carta a Tiatira do Apocalipse, ela fala justamente sobre isso. E depois prevê a queda destas igrejas e o nascimento de outra, que foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1844. Como vimos na semana passada, a profecia também prevê a queda desta igreja, que se daria no 4º selo do Apocalipse, do 3º para o 4º. No 3º selo ela é julgada e no 4º selo está já concretizada a sua queda, porque ela passa a ser dirigida por um cavaleiro cujo nome é Morte. Então, foi profetizado o nascimento e a morte espiritual desta igreja adventista do sétimo dia. E é profetizado também o surgimento da igreja triunfante, que é o remanescente de Deus, que há de ser fiel e que há de vencer até os últimos dias. E aí entra o ministério quarto anjo, advertência final. Aquele que surge também como cumprimento da profecia e vai se tornar a igreja triunfante. Há quem diga, não há oitava igreja, mas nós já estudamos aqui. A 7ª igreja do Apocalipse era a igreja adventista, mas no último tempo, a 6ª volta espiritualmente é a igreja de Filadélfia, e é desta igreja que saem os 144 mil. E nós somos a igreja que será a igreja triunfante. Nasceu na época certa e estamos caminhando para essa vitória em nome de Jesus. Amém. Isso se permanecermos fiéis. Bom, esse é o pequeno resumo. Nós falamos sobre coisas estudadas em vários sermões diferentes. Se você nos assiste pela primeira vez, então sugiro a você que pesquise no nosso canal alguns vídeos. Um vídeo que fala sobre a 8ª igreja, é o apelido que demos para o sermão. O outro vídeo que fala sobre o 4º selo do Apocalipse, é o vídeo da semana passada, é o vídeo número 255. E também, você que quer saber um pouco mais, entre em contato conosco. Nós temos materiais que daí sim vão explicar a você, livros que vão dar com mais detalhes coisas que estivemos resumindo agora. Vamos voltar para o gráfico. Em 1844, nós vimos o primeiro selo, que era o cavalo de cor branca. Cavalo branco. Isso aqui é só revisão, tá? Eu não estou pedindo para ninguém decorar isso aqui. Aí, cerca de 1914, 15, nós tivemos o segundo selo se iniciando. O cavalo vermelho. Nós falamos, o primeiro selo foi o nascimento da igreja adventista. Já o segundo selo fala de uma ação da igreja católica. Está aqui. E as outras igrejas, onde estão as evangélicas? Bom, segundo as profecias, elas caíram até antes de 1844. Então,
Não há por que ficar tratando de outras denominações aqui. Basta dizer que elas estão caídas. A católica já estava caída muito antes e a adventista cai no 4º selo. Vamos lá. Agora, 1945, após a Segunda Guerra Mundial, tempo do 3º selo do Apocalipse. Tudo isso é matéria dada, já estudamos na semana passada. É o cavalo preto. O cavalo preto volta a ser a igreja adventista, é o tempo em que ela é julgada. E aí, finalmente, nós chegamos ao tempo do 4º selo. Quarto selo aqui. E aparece o cavalo amarelo. Novamente a igreja adventista, mas daí já na sua morte espiritual. A partir daqui, ela não é mais a igreja de Deus. Que ano? Morte da igreja adventista. Está aqui. E aí, nós tínhamos parado aqui. Foi feita uma pergunta, né? Qual é o ano da morte da igreja adventista? Bom, o ano vai ficar caracterizado quando ela cumprir as descrições do 4º selo do Apocalipse. Se você vai lá para Apocalipse capítulo 6, vamos ver? Apocalipse capítulo 6. Versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então é interessante, chega um momento em que ela começa a matar santos. Matar com a espada, contribuir para que hajam pestilências, matar com fome e também se unir aos poderes da terra. Bom, que esta igreja já tem cortejado os poderes da terra é evidente, porque desde a época do governo de George Bush Filho, esse presidente já foi levado a fazer declarações específicas em favor da igreja. Agora parece que conseguiram uma do presidente Obama também. Com respeito à peste, nós já falamos do projeto White Coat na semana passada, não é verdade? Onde a Igreja Adventista colaborou num projeto de desenvolvimento de armas biológicas e novos vírus. Vírus da família do anthrax, que nós conhecemos de forma mais aberta a partir do ano de 2002, na verdade, né? 2001, 2002. Quando, após o 11 de setembro, disseram, entre aspas, que havia um ataque terrorista nos Estados Unidos com armas biológicas. Só para o inglês ver. Na verdade, era um assunto interno. As coisas estavam todas por ali mesmo. Então, nós vemos que, a partir dali, tinha que surgir um ministério que substituísse a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seguramente, quando nós vemos aí em 2001 as armas da família a qual a Igreja Adventista ajudou a construir, nós estávamos chegando ou quase chegando, vou colocar aqui esse sinal, os irmãos sabem como funciona, esse sinal na matemática é o aproximado, certo? Aproximadamente, próximo de 2001, isso tinha que acontecer. E de fato aconteceu. Quem conhece a história da igreja em si, vê que a partir desta época houve uma sacudidura muito grande dentro da denominação. Muita gente foi excluída, muita gente saiu, não concordando com o ensino católico dentro dessa igreja, que era da doutrina da Trindade. Então nós vemos que Deus tratou de trabalhar para formar um povo. E depois desta época, de 2001 para frente, deveria aparecer um ministério. E começaram a se formar vários ministérios, muitos caíram, até que finalmente nós nos consolidamos, estamos aí a partir de 2009,
12, como ministério, quarto anjo, advertência final. Estamos, portanto, seguramente, eu não quero aqui colocar uma data definida, mas seguramente nós estamos passando a transição aqui do terceiro para o quarto selo do Apocalipse. Isso significa que em breve nós veremos essa perseguição muito forte vir contra nós. Nós vamos ver esta igreja trabalhando, inclusive, para tentar matar, ou seja, tirar a vida. A propósito, uma coisa que eu esqueci de falar. Temos um irmão que foi morto por trabalho da Igreja Adventista, isso foi em Moçambique, é o irmão Jordão, foi morto na cidade de Quelimane. Quem conhece Moçambique sabe que Quelimane é uma das principais cidades daquele país, e quando estávamos tendo uma programação, por influência da Igreja Adventista, os policiais foram até a praça, tentaram matar nosso querido irmão, pastor João Carlos, que vocês conhecem, mas confundiram ele com o irmão que traduzia para dialeto, que era o irmão Jordão, acabaram atirando no irmão Jordão, o irmão Jordão faleceu por isso. Um mártir, com certeza, vai receber o seu prêmio em nome de Jesus, quando Jesus voltar em breve nas nuvens do céu. Amém? Amém. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui nessa situação. E até falando para você, eu estou contando essa história, para você ver que isso aqui não é uma brincadeira. Nós estamos falando de um conflito muito sério. E de algo que vai definir a salvação tua e de todos os que assistem à palavra, os que estão hoje vivendo na terra nesta geração. Mas agora nós podemos avançar para onde nós queremos avançar. Se você observou bem no quarto selo, foi dito que a igreja recebeu poder para matar com espada. Só que, notando o texto, você não vê que foi dito, foi dado ao cavalo o poder. Olhem de novo lá, versículo 8 comigo. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Então isso está falando do cavaleiro, é quem estava sobre o cavalo. E o inferno o seguia. Continua. Foi-lhes, plural, foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada. Eu esqueci de falar a questão quarta parte, né? Essa expressão quarta parte, ela quase não aparece na Bíblia, tá? A quarta parte você vai ver ela no livro de Levítico. E a quarta parte era sempre relacionada com algo dedicado ao Senhor, vindo do sacrifício. E o sacrifício que era dedicado ao Senhor era Jesus. Jesus é o sacrifício dedicado ao Senhor, não é verdade? E Jesus diz assim: tudo que fizeste a cada um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando fala a quarta parte, a Bíblia só nos permite uma forma de interpretar isso aqui, tá? Que é representando a verdadeira igreja de Deus. Então, no quarto selo, tem que existir uma verdadeira igreja, que não pode ser a igreja perseguidora. Sempre que uma igreja começa a perseguir e matar cristãos, ela deixou de ser a igreja verdadeira. Então, no período do quarto selo, tem que haver, além da adventista caída, uma igreja em pé. E qual é a igreja hoje perseguida pela adventista? Nós somos perseguidos. Inclusive, é muito fácil, você pesquisa na internet o meu nome, você pesquisa o nome de outras pessoas do ministério, você vai ver que, é claro, desde 2002, 2003, eles trabalham muito fortemente contra nós. Mas, enfim, que Deus o julgue, que Deus dê a retribuição a cada um segundo aquilo que faz. Agora, vamos nós seguir o caminho da obediência e estudar a palavra do Senhor. Irmãos, eu vou só dar a referência bíblica sobre a questão da quarta parte, só para vocês não ficarem assim na minha palavra, certo? Deixa eu pegar aqui para os irmãos. Isso aqui não estava previsto, mas é como a gente não deu na semana passada, eu vou colocar para vocês.
Está no livro de Levítico, ok? Mas tem uma outra referência, que eu acho que Números 28, ali a gente acha mais fácil. Tem em Levítico também, mas enfim. Está aqui. Números 28, versículos 11 e 14. Diz assim: E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha, etc, 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 etc. E aí no versículo 14, ainda descrevendo a oferta, diz: E as suas libações são ofertas de suco de uva, serão a metade de 1 rim de vinho para um bezerro, e a terça parte de 1 rim para um carneiro, e a quarta parte de 1 rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova, segundo os meses do ano. Quem tiver curiosidade, leia em casa todo o capítulo 28, vai ver que essa oferta com a quarta parte do rim, o rim era uma medida de capacidade, uma medida de volume. Essa oferta da quarta parte, ela aparece várias vezes no decorrer do capítulo. Eu mencionei uma só, para efeito didático e para ficar mais rápido. Aí fica descrito, portanto, quarta parte tem a ver com a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é perseguida e a igreja caída é a perseguidora. Agora, meus queridos irmãos, eu queria contextualizá-los, ou seja, vamos entender um pouquinho melhor onde nós estamos na linha do tempo e algumas coisas que vão acontecer no nosso país, o Brasil. Por isso eu convido vocês para abrirem no livro de Miqueias, Miqueias capítulo 2. E Miqueias vai nos ensinar por princípio. Vamos abrir em Miqueias capítulo 2. O que é ensinar por princípio? Quem estuda a palavra de Deus, quem tem um relacionamento com Cristo, vai entender bem o que eu vou dizer agora. As coisas aqui na Terra, elas acontecem sempre da mesma forma. Causa e consequência. Causa e efeito. Tudo que eu faço, ou tudo que eu semeio, eu vou colher. Então, quando a Bíblia fala, olha, o povo de Israel semeou tal coisa e colheu tal coisa, isso mostra que qualquer povo que semear aquilo, vai colher aquilo. Quem semear maçã, vai colher maçã. Quem semear laranja, vai colher laranja. Quem semear ventos, isso quer dizer guerras, vai colher contendas, tempestades. Certo? Então, o que a gente semeia, a gente colhe. Isso vale em todo lugar, também vale no nosso país. Falo isso porque vê-se que há uma insatisfação popular contra o governo atual, governo da excelentíssima senhora presidente da República, não é presidenta, certo? Presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Eu não vou aqui entrar em questões políticas, não vou defender bandeira de partido nenhum, nem pró nem contra governo, mas o que nós vamos explorar é a verdade bíblica concernente ao que vem acontecendo, em especial daquilo que vemos sobre a Operação Lava Jato, certo? Então, o que nós ouvimos falar da Operação Lava Jato? Nós ouvimos falar que existe corrupção, correto? Sim? Que existe desonestidade e que a desonestidade foi praticada à luz do dia. Não foi assim? Ok? Então são fatos, certo? Ninguém contesta, nem a oposição, nem o governo, ninguém contesta. Ocorreu corrupção. Inclusive, isso não é novidade, né, no nosso país. Corrupção é uma coisa, infelizmente, presente em quase todas as esferas, quer políticas, quer do meio empresarial. Filhinha, traz um copinho de aguinha para o papai, por favor. E aí a Bíblia nos fala o que vai acontecer. Eu quero ler primeiro os versos com vocês e depois fazemos alguns comentários, ok? Miqueias capítulo 2. Versículo número 1. Ai daqueles que, nas suas camas, intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam.
Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Isso acontece no nosso país? Sim, em especial com o movimento do Sem Terra, o MST, que invade os locais, não é assim? Em nome, entre aspas, da justiça, tentando tomar o que é de outros. Ora, vamos lá. É razoável uma pessoa ter muito e a outra não ter onde morar? É razoável? Parece justo? Não parece. Agora, a fim de corrigir a desigualdade, é lícito invadir uma propriedade e tomar de alguém? Não. Não se sabe se essa pessoa trabalhou de forma honesta ou desonesta. Não é porque é rico que é desonesto, certo? Há ricos honestos, assim como há pobres honestos. Há ricos desonestos, assim como há pobres desonestos. Mas para corrigir os problemas existe a lei, existe o judiciário, existe a polícia, certo? Então existem instrumentos governamentais estabelecidos a fim de impor e manter a ordem. Agora, não deve o povo de motu próprio, ou seja, por iniciativa, avançar e usar de violência para tomar. Isso já aconteceu no passado, é o que nós lemos aqui. E o versículo 1 fala dos governantes. Os governantes que fazem o conluio, porque o poder está na mão deles, certo? Para que eles consigam propriedades. Nós temos ouvido falar de pessoas que enriqueceram depois que ou assumiram o governo ou estiveram relacionadas com ele. Não é assim? Bom, e o que é que vai acontecer? Meus queridos irmãos, Deus mostra que Ele vai fazer justiça. Vamos avançando. Versículo 3. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Tudo que fala contra mim é intriga da oposição, né? Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo ele a troca. Avança. Versículo número 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Há corrupção em nosso meio? Não. Aqui diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, e que destrói grandemente. Capítulo 3, versículo 5. Eu vou agora colocar alguns detalhes para ver se isso corresponde com a nossa sociedade, aquilo que nós temos no Brasil. Versículo 5. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam: paz! Mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Do que está falando aqui, meus irmãos? Quem se coloca como profeta? São os pastores. Quantos pastores você já tem visto falando com cara de bravo, mordendo o dente na televisão? Já viram isso? Em algum lugar? Eu já vi. E eles clamam o quê? Paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Quem não lhes dá dízimos e ofertas, quem não dá dinheiro para eles, guerra contra eles. Verso 6. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Versículo 11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro.
e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Versículo 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Aqui ele diz que Sião será lavrada como um campo. O que ia acontecer nesta época? Miqueias, ele predisse uma invasão que ocorreria pela Assíria. A Assíria ia destruir, e depois a Babilônia também ia destruir. Se você olhar no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás para ou até a Babilônia. O que ele quis dizer com isso? Falou: olha, hoje existe corrupção no governo. Os juízes dão sentença por dinheiro. Então o judiciário está comprado. Parece que o ímpio sempre prospera, né? Quando parece que o ímpio vai ser condenado, aí o juiz abdica, o advogado diz que não vai mais advogar, e assim por diante, não é? Então parece que o ímpio sempre vai continuar avançando. Vamos falar agora de forma clara. O Brasil tem se alinhado com a esquerda, juntamente com outros países da América do Sul, notadamente a Venezuela, não é verdade? Inclusive, esperam eles ter uma cooperação mútua, agir numa linha de defesa. Só que o que eles não sabem é que Deus tem preparado algo e vai fazer com que os líderes desta nação sejam prisioneiros de guerra. Assim como os líderes de Israel no passado foram prisioneiros de guerra e foram levados para a Babilônia, e o Reino do Norte foi levado para a Síria. É interessante que, quando houve a invasão da Assíria, o Israel, o Reino do Norte, não tinha forças para competir com eles e foi completamente arrasado. Isso, meus queridos irmãos, é o que há de acontecer aqui no nosso país. Abra no capítulo 1 de Miqueias, versículo 6. Por isso, a partir do verso 5 vai ficar mais claro. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Vou explicar o trocadilho. Quando ele fala qual é a transgressão de Jacó, não é Samaria, a capital do Reino do Norte era Samaria, era lá onde estava o governo. Então isso quer dizer, a fonte da transgressão estava na sede do governo. E em seguida ele fala, e quais os altos de Judá? Os altos se referem aos altares dedicados aos ídolos, porque eles faziam eles sempre em cima dos montes, nos lugares mais altos. E é interessante que até hoje, né, a igreja que adora ídolos tem seus templos nos lugares mais altos das cidades, não é assim? Chega numa cidade, no alto do morro, você vê lá a torre e a igreja, cheia de ídolo. Versículo 6. Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação.
porque do preço da sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Versículo 16. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Fazer calva é rapar o cabelo. Tosquear-se, isso era sinal de tristeza lá em Israel. Quando a pessoa estava triste ou estava de luto, raspava o cabelo e se cobria de saco. Avança. Vamos continuar lendo. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Então Deus disse que ia fazer com que a capital, Samaria, fosse lavrada como um campo. E de lá seriam levados para o cativeiro. Os governantes seriam levados para o cativeiro. Aí eu quero falar com vocês que estão aqui, brasileiros. Há pouco tempo houve uma passeata contra o governo. Muita gente saiu nas ruas. O que Deus espera do cristão? Deus espera que o cristão enterre as questões políticas. Nós não temos nada a ver com isso. Nós proclamamos o reino de Cristo. Nós somos cidadãos do céu. E Deus diz na sua palavra que Ele vai se encarregar de fazer justiça. A Dilma não vai sofrer impeachment. Esse governo vai continuar. E nós vamos sofrer uma invasão dos Estados Unidos da América, que é a nação que tem o poder semelhante ao que a Síria tinha naquela época. E podem todos os países da América do Sul se coligar. Ninguém tem condições de fazer frente aos Estados Unidos. Quando eles quiserem, vão entrar aqui, vão dominar e acabou. Tá? E quando eles fizerem isso, esses governantes de esquerda, eles vão ser levados como prisioneiros de guerra. Sabe por quê? Porque eles estão irritando os Estados Unidos da América. É isso que está acontecendo. Isso começou, pelo menos o que a gente viu de forma mais clara, desde a época de Hugo Chávez, não foi assim? Hugo Chávez batia de frente contra os Estados Unidos, como se a Venezuela pudesse alguma coisa. Sabe o que é isso? Quando a pessoa perde o temor de Deus, ela se excede, entende? Ela não se dá conta de que ela se excede. E aí ela vai colher as consequências. Fidel Castro em Cuba. Estão falando aqui de Cuba, Fidel Castro. Recentemente, os países da América Latina, se reuniram aqui dizendo que agora eles são uma nova força, deixando os Estados Unidos de lado e fundaram a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, como se dizendo, agora Miami não é mais a capital da América Latina, como se considerava, mas agora nós somos independentes, nós fazemos tudo e tal. Interessante é que, desde o governo Lula, o Brasil procura se intrometer cada vez mais nas questões políticas mundiais. Mas o mundo não enxerga o Brasil como um gigante. Israel, há pouco tempo atrás, disse que o Brasil é um anão diplomático. Lembram-se disso? Anão diplomático. Irmão, desculpe a palavra, mas assim, sou brasileiro. Mas eles falaram uma verdade. Quem é o Brasil? Em termos militares, não é nada. Não é verdade? O Brasil está muito longe de ser uma potência. Então, melhor seria que nós continuássemos como tínhamos sido historicamente, um país que não se mete nas questões externas, não é assim? Cada um vive a sua vida, o próprio brasileiro é voltado para o mercado interno e pronto. Mas, depois, mais tarde, o Lula foi falar com o Ahmadinejad lá, e o Ahmadinejad chegou a ironizar o Lula por tentar se intrometer em questões do Irã. Irmãos, o Brasil, ele está fazendo como aquela criança que está pedindo vara. Sabe como é que é? A criança vai provocando, e os grandes estão olhando, estão incomodados. Sabe quem vai sofrer as consequências? Nós, mas de maneira mais preeminente os governantes. Porque quando há guerra, eles querem acabar com o governo. O povo eles deixam lá. Sempre é assim, não é assim? Na guerra, o pobre se dá melhor que o rico. E aquele que nunca teve uma boa posição na vida, se dá melhor do que aquele que era o governante. Porque aquele perde a cabeça, ou vai preso. Então nós veremos ainda governantes no Brasil serem presos, não pela justiça do Brasil, mas Deus faz justiça. Então, por povos estrangeiros, por gente de outra língua, eles serão levados cativos. Portanto, entregue a justiça a Deus.
Não fique todo dia se remoendo por conta disso. Procure andar em obediência a Ele. Procure fazer a vontade dEle. Procure levar a tua vida, construir a tua família. Porque você terá o agrado de Deus se você tiver a mansidão, a humildade, a obediência aos 10 mandamentos. Amém. Das questões macro, Deus cuida. Amém. Nós cuidamos da nossa vida. Entende? Irmãos, e qual é a conexão disso que nós estamos vendo aqui? Ela tem com o Apocalipse. Ela tem toda a conexão. Sabe por quê? Porque nós estamos nos aproximando do tempo em que, por meio da igreja e do cavaleiro da igreja, vão matar uma parte da terra, certo? A igreja, já vimos, ok, adventista, mas o cavaleiro tem um nome. Aquele que comanda a igreja nessa época tem um nome. O nome dele é Morte. Quem é esse cavaleiro? Satanás. Satanás é aquele que conduz as pessoas à morte. Ele vem para roubar, para matar e destruir. Agora, como é que Satanás vai conseguir matar as pessoas? É só você olhar para o passado, não tem muita dificuldade aí, viu? Como é que a igreja conseguiu no passado matar os, entre aspas, hereges? A igreja não tinha exército, mas o Estado tinha, o governo tinha. Então como é que era? Mesmo na época da Inquisição, o Papa dava a sentença, esse tem que morrer, mas daí o Estado aplicava a pena. O Estado se submetia à igreja. O que a igreja pedia, o Estado fazia. Parou para pensar num dia em que você está num tribunal, um pastor te julgando, o cardeal te julgando, o bispo te julgando e falando, você tem que morrer. Aí chama lá a Rony, chama a polícia militar, chama o BOP e eles vão lá executar você. É algo assim. É igual aconteceu com os professores, dia 29 de abril, a polícia atacou contra o próprio direito deles mesmos, que era a aposentadoria. Interessante, estão mencionando aqui vezes em que a polícia, trabalha contra os interesses do cidadão. É interessante porque isso é só um prenúncio do que vai acontecer. Os cristãos vão ser perseguidos. Os direitos dos cristãos não vão ser observados. Por isso, nós temos que pedir a Deus que nos dê a mansidão. A Bíblia fala que o povo de Deus tem que buscar a mansidade e a mansidão, e a humildade, se quiser ser escondido no dia da tribulação, no dia da ira. Temos que aprender a levar o desaforo para casa calados. Vamos abrir em Sofonias. Sofonias capítulo 2. Versículo 3. Sofonias capítulo 2, versículo número 3. Buscai o Senhor. Sofonias capítulo 2, versículo 3. Vamos lá, vou esperar. Podem procurar e achar. Ali o Senhor fala que nós devemos buscar estas virtudes. É por isso que quando vamos apresentar os testemunhos aqui na igreja, ouvimos tantos dizerem que os seus direitos não estão sendo respeitados. Deus está nos colocando numa escola. Deus está nos preparando para enfrentarmos esta crise final. Conseguiram achar? Sofonias? Sim. Cândido, se puder dar uma ajudinha para a irmã, hein? Irmão Nores. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Ali, já vão ajudar? Já vai dar certo, ok? É um livro que não se lê muito, então eu sei que é um pouco difícil de achar, né? Eu também sou assim já. É? Amém, glória a Deus, isso aí. Sinal de que está bem estudado. Amém, isso aí. Não faz mal você sublinhar a Bíblia, desde que seja para você frisar, para você relembrar aquilo que Deus vem ensinando. Amém? Então vamos lá. Sofonias, capítulo 2, versículo número 3. Buscai o Senhor
vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Aqui está o proceder que o cristão deve ter, tá? Quando você vê as pessoas saindo para a rua, protestar contra o governo e tal, não é por aí o caminho. Não é por aí o teu caminho, nem o meu. Tá? Deixe essas questões, deixe que eles se resolvam. Se os governantes não se arrependerem, Deus já mostrou na palavra qual será a consequência. Ele fará justiça, certo? Tratemos nós de andar com correção, de forma honesta. Vamos lá agora para o Apocalipse. E que nós saiamos às ruas para evangelizar, irmãos, que é o mais importante. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo número 6. Versículo 9, perdão. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Depois do quarto selo, nós vemos a consequência do quarto selo no quinto. Nós vemos pessoas que foram mortas. Elas são representadas como estando clamando. Não quer dizer que elas estão mortas vivas ou mortas, porém conscientes. A Bíblia fala que não há consciência após a morte. Você que está nos assistindo pelo vídeo e ainda talvez não tenha estudado isso, peço para você anotar o texto, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Diz: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E depois diz: ele já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ainda é dito que a sua memória jaz no esquecimento. Portanto, o Apocalipse não está dizendo que os mortos estão falando. O que ele está dizendo é que a morte dos santos não ficará sem punição. Os santos serão mortos? Serão. Vou até colocar aqui, quinto selo. Cadê a caneta vermelha? Alguns, né? Quinto selo. Alguns santos, obviamente, não todos. Deus também deu a promessa: nenhum fio de cabelo cairá da vossa cabeça. E aqui é dito que Deus vai julgá-los lá no céu. Vai determinar que quando Jesus voltar, eles venham a se vestir de branco. Quando fala aqui que cada um foi vestido com veste branca, essa linguagem, ela tem a ver com o juízo no céu. A prova disso está no capítulo 3. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa é a cena do juízo, não é verdade? Jesus confessando o nosso nome. Quem confessá-lo aqui na terra, Jesus vai confessar o seu nome no céu. Quem for obediente aqui na terra, quem chamar o pecado pelo nome, quem for corajoso para dizer: ó, isto é errado, o que você está fazendo não é certo, não é o que Jesus quer, ou eu estou fazendo isso porque a Bíblia diz, não vou mudar porque você quer. Estes vão ter o seu nome confessado no céu. E aí, lá no quinto selo ainda foi dito que falta um pouquinho de tempo. Alguns ainda vão ser mortos, mas depois desse pouco tempo, a aflição vai acabar. Porque nós estamos aqui nos aproximando da segunda vinda de Jesus, e é por esta razão que eu vou avançar para o sexto selo, só para isso ficar claro. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 em diante. E havendo aberto o sexto selo, olhei,
E eis que houve um grande tremor de terra, terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então o que aconteceu? Quando abre-se o sexto selo, há um grande terremoto. Há também o sol se tornando negro como um saco de cilício. E a lua se torna como sangue, e há uma grande queda de estrelas. Em seguida diz que o sol se enrola como pergaminho, e aí já está, o céu se enrola como pergaminho, perdão, e aí já estamos na segunda vinda de Jesus. Vou anotar aqui, sexto selo. É interessante notar que o sexto selo, ele tem, por assim dizer, duas etapas. Uma primeira etapa com sinais naturais, né? Terremoto, lua em sangue, ou lua vermelha, e queda de estrelas. A segunda etapa é quando o céu se abre, e daí já estamos na segunda vinda de Jesus. Eu vou anotar aqui essa parte. Segunda vinda de Cristo. Aqui já é o final do final. Talvez você se pergunte: poxa, mas aonde fica então o sétimo selo? Né? Pois se no sexto selo a gente já chega na segunda vinda de Jesus, cadê o sétimo? A resposta é simples. O sétimo selo, ele se cumpre no meio do sexto selo. O sexto selo se abre, algumas coisas acontecem, aí o sétimo selo se cumpre, e as coisas que estavam seladas no sétimo selo vão se cumprir. Faltam cumprir-se as trombetas do Apocalipse, são 7. Faltam cumprir-se as pragas do Apocalipse, que são 7. Notaram que elas não aparecem no nosso gráfico? Então elas estão aqui. Eu vou escrever na vertical. Trombetas. Em seguida, pragas. Está aqui. São 7, né? Então são 7 e 7. E obviamente o sétimo selo tem que estar aqui antes. Está assim. Muita coisa vai acontecer aqui. Os eventos finais serão rápidos. É isso que eu ia perguntar com relação ao tempo. Eu lembro que você falou que esse tempo é bem curto. Isso, né? Alguém bem observou. O tempo. Como é que fica o tempo aqui? Eu vou fazer um link, mas não vou explorá-lo muito, porque eu acho que nós passamos muita coisa hoje já, e daí não quero confundir a mente das pessoas, ok? Então vamos tentar ser o mais didáticos possível. Apocalipse 6, no versículo 13, fala da queda das estrelas, não fala? Sim. E essa queda de estrelas, ela ocorreu uma vez no passado, porém vai ocorrer de novo no futuro. Vai ocorrer de novo no futuro. Notem que os selos se abrem aqui, ó, a partir de 1844. A queda de estrelas do passado foi antes. Foi em 1833. Então, a queda de estrelas do sexto selo aqui vai acontecer ainda. Ainda vai acontecer. Foi um ensaio que aconteceu agora, vai acontecer agora. Ok, né? Bem observado. Irmãos, esta queda de estrelas está muito conectada com a revelação de Apocalipse 12, versículo 9. O sétimo vento do sexto.
12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Estrelas na Bíblia representam o quê? Anjos. Anjos. Estrelas são anjos. Quem quer ter a prova, anota aí, depois lê em casa. Apocalipse 1, versículo 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, quando há, aqui no início do 6º selo, vamos para o quadro aqui, ó, dê uma olhadinha comigo. Vou esperar todo mundo terminar de anotar. Ok? Todos terminaram? Então vamos lá. Olha lá, irmã. Aqui, eu vou colocar agora para baixo, né? Vou colocar a setinha. Nós temos a queda das estrelas. E lá em Apocalipse 12 nós vimos a queda dos anjos. E quando ocorre a queda dos anjos, o que acontece em seguida? Vamos ver? Versículo 13 de Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 13. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto até o seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 3 anos e meio. Está aqui. Então, depois que há essa queda das estrelas aqui, nós temos aproximados 3 anos e... Está aqui, ó. 3,5 anos. Vou colocar em azul, então. Esses aqui são os famosos 1260 dias do Apocalipse. A porta da graça já tem fechado, já, né? A porta da graça não se fechou ainda para a humanidade. Ainda tem um tempo de pregação. A porta da graça só se fecha quando iniciam-se as pragas. Na 6ª trombeta, encerra-se a graça. Tocou a 6ª trombeta, que é o número do homem, né? São 6, é a oportunidade do homem. Então, quem aceitou até o 6º aviso, aceitou. Quem não aceitou, não aceita mais, porque já fez a sua decisão definitiva. E aí, parte para o período das 7 pragas do Apocalipse. É isso. Tem um detalhe aqui, mas nossa, tem tanta coisa que dá para entrar, dá para explorar aqui. Mas eu acho que se a gente explorar muito, pode complicar para vocês. Quando fala lá que o sol vai se tornar negro e a lua em sangue, e essa profecia ela está lá em Joel capítulo 2. Isso tem a ver com o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias também. Deus fala: e derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, vossos filhos terão visões, vamos lá, vossos jovens terão visões, vossos velhos profetizarão, né? E derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E daí diz em seguida: mostrarei sinais no céu. Aí diz: vapor de fumaça. E fala que o sol, a lua vai se tornar em sangue. Joel capítulo 2. Tá, vamos ler então. Só para... Estou falando aqui. Vamos lá. Joel capítulo 2. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Está antes de Amós, irmã, para cá. Volta ali, Obadias é antes? É antes. Antes de Obadias, irmã. Depois de Daniel. Vamos lá, para dar isso. Oséias, Joel, é depois de Oséias. Agora já vamos para o versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias
derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está vendo como é que está relacionado? Derramamento do Espírito com o sol, os sinais no sol. Sinais no sol. O dia ele está dizendo a volta, né? É o dia da 7ª praga. A gente não explorou isso ainda. Um dia a gente vai explorar. O grande e terrível dia do Senhor é o dia da 7ª praga do Apocalipse. Então, nós falamos aqui do escurecimento do sol, né? Eita, desenhei mal aqui. Escurecimento do sol e lua em sangue. Isso aqui é na época em que o Espírito Santo vai ser derramado. Isso é comparado a uma chuva do Espírito. Como é a última chuva que vai ser derramada sobre a terra, ela ganha um nome, chuva serôdia, porque era o nome dado à última chuva que caía na terra de Israel antes deles colherem o grão. Inclusive esse nome aparece em Joel capítulo 2, está lá no verso 23. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva a temporã e a serôdia no primeiro mês. Diz até o mês que vai cair, entre março e abril do nosso calendário, primeiro mês hebraico, bíblico. Joel capítulo 2, verso 23. E essa parte que fala de colunas de fumaça e o fogo? Isso aqui tem a ver com as trombetas que vão cair, né? Porque quando caírem os asteroides, as colunas de fumaça vão subir. E também sangue voará. Nós já explicamos, isso ocorrerá de forma especial na primeira trombeta, quando bater um asteroide de raspão e ele vai sugar animais, pessoas para o céu. Vai ser algo terrível. Mas enfim, não vamos explorar isso agora, né? Irmãos, vamos falar de algo bom para finalizar. Como escapar a toda essa crise, como vencer nessa situação toda. Abram lá no Salmo 91, por favor. Salmo capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste. Falamos da peste, né? Ele vai te livrar. 4. Ele vai te cobrir com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Qual é a verdade? Qual é a verdade de Deus? Jesus, né? Ele falou, eu sou o caminho e a verdade. Mas em Salmo 119, verso 142, a Bíblia diz, a tua lei é a própria verdade. Os mandamentos. Os mandamentos. Então quem está na verdade é quem está obedecendo os 10 mandamentos de Deus, inclusive o sábado do 4º e o 1º mandamento, que diz para não adorar a Trindade, é para adorar um só Deus, o Pai, ok? Só quem estiver enquadrado aí vai ter o cumprimento dessa promessa do Salmo 91. E ó, não estou aqui para discutir com você se você concorda ou não, tá? Você pode arriscar. Você quer arriscar? Não obedecer o 4º mandamento ou o 1º, então a consequência é, você não terá esta promessa aqui. Já estou adiantando, tá bom? Depois você vai lembrar, alguém te avisou. Mas para o bem da tua alma, não faça isso. Obedeça. Voltando. Versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Espanto noturno, olha que interessante, né? Um sinal da noite que deixa as pessoas com medo. Já pensou a lua em sangue? Como é que as pessoas vão ficar? Ah, olha que sinal sobrenatural. O povo já é tão supersticioso, né? E você não temerá o espanto noturno? Não temerá nada que caia de noite?
Versículo 6. Aliás, versículo 5 ainda. Nem seta que voe de dia. Quando estivermos no período da guerra, míssil voando para lá e para cá, o santo não vai ter medo. Também o santo não vai ter medo, verso 6, da peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Vai vir gripe suína, aviária do coelho, né? Febre do coelho, antrax, seja lá o que vier, HIV, vaca louca, qualquer coisa, né? E outras que vão aparecer ainda. O santo não vai se preocupar com isso. Por quê? Porque Deus vai protegê-lo. Um dos sinais que vão acompanhar os crentes, inclusive, será: beberás algo mortífero e não vai acontecer nada. Verso 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Hoje você passa provas, o ímpio zomba de você. Parece que o ímpio te pisa, mas na hora da retribuição, na hora que Deus derramar as pragas, as trombetas forem tocadas, então os ímpios vão sofrer, mas você vai ser preservado. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a serpente, ou a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, vida eterna, e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, aqui fica um apelo para todos nós. As condições de Deus são justas e razoáveis. Deus pede que nós obedeçamos os 10 mandamentos, mesmo que isso seja impopular hoje. Hoje é sábado, mas a maioria das pessoas está aí andando como se fosse um dia de trabalho qualquer. Hoje, Deus espera que adoremos a Ele como o único Deus verdadeiro, como Ele diz em 1 Coríntios 8, verso 6. Há um só Deus, o Pai. Mas a maioria das pessoas está honrando a Trindade, ou um Deus que nem existe. Quanta paróquia aí está consagrada ao Divino Espírito Santo. Lição de estudo da escola bíblica, da escola sabatina, falando o poderoso Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que Espírito Santo para cá, Espírito Santo para lá, e o Deus verdadeiro Pai está completamente esquecido. Como é que Deus está com essas pessoas? Como é que vocês acham? Deus está olhando, como é que Ele está? Ele está satisfeito? Está feliz? Não pode, né? É como se você, o pai, fosse esquecido pelo teu filho, ou você, a mãe, fosse esquecida pela tua filha, e ela adotasse outro e falasse: esse é meu pai, essa é minha mãe. Como é que você ia ficar? Você ia falar: que ingrato, né? Limpei as fraldas, né? Dei comida, trabalhei, sustentei, levei para a escola e agora ainda tenho que aguentar isso aqui. Só que de Deus não se zomba. Entende? As condições de Deus, repito, são justas e razoáveis. Deus pede que nós obedeçamos 10 mandamentos. Só 10. Olha só, não é tão difícil. O apóstolo João fala: os teus mandamentos não são pesados, não são pesados. Então não adianta, aí tem pastor falando que é jugo de servidão, que é tal, é nada. Isso aí está na cabeça deles, né? Mas não está na cabeça de Deus. Deus entende que os mandamentos são fáceis de serem guardados se nós aceitamos o poder de Jesus. Amém? Que Jesus vive em nossos corações. Amém. Irmãos, quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu aceito as tuas condições. Eu quero andar em obediência porque eu quero ser protegido, como o Senhor prometeu no Salmo 91. Que assim seja, em nome do Senhor. Vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, no reconhecimento de que nós não somos nada, mas na certeza de que o Senhor há de cumprir todas as promessas que tens feito em favor do teu povo. Senhor, faz-nos obedientes, faz-nos cumprir as condições do concerto, obediência aos teus 10 mandamentos.
E assim cumpre todas as tuas promessas a Deus. Tira de nós o medo do que virá. Porque se temos a certeza de que Tu estás conosco, nada há para temer. E assim que contemplemos o futuro com esperança, com ânimo e com alegria. Amém, Senhor. Conforta o coração do Teu povo, Senhor. Amém. Que possamos voltar em paz, na paz do Senhor Jesus. Amém. E que o Senhor Jesus seja o nosso companheiro, guia e instrutor todos os dias da próxima semana. Amém. Abençoa o Teu povo em todo o planeta. Que possa ele seguir firme nesta verdade, caminhando. E abençoa este ministério para que esta verdade, a qual esses irmãos tiveram o privilégio de receber hoje, possa ser levada a todas as pessoas da terra. Amém, Senhor. E assim cumpra-se a Tua vontade. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão e irmã, hoje você ouviu a verdade. Eu espero que ela faça diferença para você. Que você tome a decisão certa. Porque dela depende o teu destino eterno. Eu espero um dia poder encontrar você na árvore da vida, lá de baixo, para comermos juntos do fruto, nunca mais termos essas dificuldades que temos hoje, sobre o pecado, tanta violência, tanta coisa ruim que está acontecendo. Tudo isso vai acabar em breve, em nome de Jesus. Amém. Que você faça a escolha certa, é nosso sincero desejo e oração. Te convido para o nosso próximo encontro, está pré-marcado para terça-feira, anote aí, terça-feira, horário de Brasília, 8h20 da noite. Então liga lá no canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou também pelo nosso site, advertenciafinal.com.br. Tenho certeza de que Deus vai falar de novo com você. Vamos fechar os olhos e invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima. Amém.